Quando o amor te faz pensar demais. O silêncio estoico, que pode salvar relacionamentos. Quando amar vira um labirinto mental. Amar deveria ser simples, mas há amores que se transformam em labirintos, onde cada pensamento parece um corredor sem saída. Você começa leve, acreditando que encontrou alguém que te entende, e aos poucos percebe que sua mente não para mais. Repassa conversas, interpreta gestos, procura sinais em silêncios. O amor que deveria te acalmar passa a te deixar em alerta. E é nesse estado de vigilância emocional que muitos se perdem. Não porque o amor é errado, mas porque confundem intensidade com entrega, análise com cuidado, controle com segurança. Quando você ama e pensa demais, está tentando antecipar a dor. Está tentando evitar o imprevisto, o abandono, o susto de perder. Mas na tentativa de se proteger, você cria a própria prisão. A mente não quer clareza, ela quer certeza. E o amor nunca oferece isso. Por isso o pensamento se multiplica, tentando preencher os espaços que o outro não preenche, tentando decifrar o que nunca foi dito. Cada resposta que demora, cada mudança de tom, cada detalhe cotidiano vira material para a fábrica de interpretações. O coração pede calma, mas a mente exige lógica. E o resultado é o desgaste constante, a sensação de estar sempre à beira de algo que vai desmoronar. Você não vive o amor. Você investiga o amor. Você não sente. Você analisa. E nesse processo, perde a espontaneidade que fazia tudo ter sentido. O excesso de pensamento é um veneno suave. Ele chega devagar, disfarçado de cuidado. Você diz a si mesmo que só está sendo atento, que só quer entender melhor, que é importante perceber os sinais. Mas o que realmente está fazendo é tentando controlar o incontrolável. O outro não cabe dentro da sua cabeça e nenhuma análise vai garantir o que você teme perder. É um tipo de esforço que te suga sem dar retorno, porque quanto mais você pensa, menos vê o que está diante de você. A mente começa a criar versões do outro, versões suas, versões do relacionamento, e nenhuma delas é real. Os estoicos chamavam isso de delírio da razão, quando o pensamento deixa de servir à verdade e começa a servir ao medo. O medo de ser rejeitado, de ser esquecido, de não ser suficiente. Você pensa porque quer segurança, mas cada pensamento a mais te afasta dela. E não percebe que a tranquilidade não vem de compreender tudo, mas de aceitar o que não pode ser previsto. O amor não é um problema para ser resolvido, é um espaço para ser vivido. E esse espaço precisa de silêncio. Não o silêncio do orgulho, mas o silêncio da lucidez. Aquele que te permite observar sem reagir, sentir sem se perder, esperar sem se destruir por dentro. Quantas vezes você já tentou adivinhar o que o outro sentia e ao fazer isso só criou ruído? Quantas vezes acreditou que o silêncio dele era desprezo, quando na verdade era apenas cansaço ou distração? Quantas vezes confundiu ausência de palavras com ausência de amor? Esse é o labirinto da mente ansiosa. Ela constrói paredes de suposição e depois sofre por não encontrar saídas. Mas toda saída começa quando você entende que não precisa correr atrás de respostas o tempo todo. O amor não é um enigma a ser decifrado. É uma experiência a ser sentida com calma e clareza. Marco Aurélio dizia que o sofrimento não vem das coisas, mas do juízo que fazemos delas. Amar e pensar demais é o exemplo perfeito disso. Não é o amor que dói, é o pensamento que o distorce. É a história que você conta sobre o que o outro fez, sobre o que ele quis dizer, sobre o que pode acontecer. Quando a mente se torna intérprete constante do amor, ela o transforma em uma narrativa de medo. E medo e amor não coexistem. Onde há medo, há controle. Onde há controle, o amor definha. O amor saudável não exige que você esteja o tempo todo interpretando. Ele pede apenas que você esteja. Estar é observar o momento presente sem se projetar no futuro, sem reviver o passado, sem exigir certezas. Quando você pensa demais, o presente deixa de existir. Você vive no que poderia acontecer e esquece do que está acontecendo agora. A mente cria um filme
e o coração assiste como se fosse real. É por isso que o silêncio é tão importante. Não o silêncio do afastamento, mas o silêncio da presença total. Aquele instante em que você para de responder à mente e volta a ouvir o que realmente sente. O silêncio estoico é um ato de coragem. Ele interrompe o ciclo do pensamento antes que ele te destrua. Ele te devolve o controle sobre o único território que realmente te pertence, você mesmo. O amor só é leve quando não precisa de tradução. Se o seu exige constante explicação mental, talvez não seja amor. Talvez seja medo com outro nome. E não há nada mais libertador do que perceber isso. Porque quando você se liberta do hábito de pensar demais, o amor volta a ser o que deveria ser desde o início. Um estado de presença, não de vigilância. E a mente, que antes era sua prisão, se torna seu espaço de paz. O amor tem uma forma sutil de se transformar em palco de julgamento. Quando você se apaixona, começa acreditando que está sendo visto com olhos de ternura. Mas com o tempo, algo muda. Você passa a sentir que está sendo observado, medido, avaliado em cada detalhe. O modo como fala, o que deixa de dizer, o tom de voz, a ausência de resposta, tudo parece se tornar evidência para uma análise invisível. E sem perceber, o amor, que deveria ser espaço de refúgio, se converte em tribunal. Só que o juiz não é o outro, é você mesmo. É a sua mente criando padrões de aprovação e culpa que ninguém te impôs, mas que você passa a seguir como se fossem lei. Esse julgamento não vem de fora. Ele nasce da necessidade constante de ser validado, de garantir que o outro ainda sente o mesmo, de ter certeza de que você continua sendo suficiente. O problema é que o amor não oferece garantias. Ele é feito de presença, não de provas. Mas quando a mente teme perder o que ama, ela começa a procurar sinais de perigo onde não existem. Cada pausa vira indício de afastamento. Cada distração do outro é interpretada como desinteresse. O coração tenta confiar, mas a mente não permite. E essa desconfiança silenciosa corrói o que há de mais puro no vínculo. A tranquilidade de apenas existir ao lado de alguém. O pensamento excessivo cria um espelho distorcido. Você se observa o tempo todo através da imagem que acredita que o outro tem de você. Passa a moldar atitudes, palavras e gestos para corresponder a essa projeção. É uma performance emocional constante. Você não está mais vivendo o amor, está encenando o amor que acha que o outro deseja ver. Essa autoobservação exaustiva não é entrega, é ansiedade disfarçada. O medo de errar se torna maior que o desejo de ser autêntico. E o silêncio, que deveria ser repouso, se transforma em ruído interno. Sêneca dizia que a mente do homem inquieto é um campo de batalha. E é exatamente isso que acontece quando você ama e se sente avaliado. Não há descanso. Mesmo em momentos de calma, algo dentro de você continua analisando se está indo bem, se o outro ainda está satisfeito, se algo mudou. Essa vigilância constante cria fadiga emocional, porque ninguém consegue sustentar o peso de ser julgado o tempo todo, principalmente por si mesmo. O amor, quando vivido dessa forma, deixa de ser comunhão e se torna competição. Você não quer mais compartilhar o que sente, quer provar o que vale. O julgamento invisível também se manifesta nas comparações. Você observa como o outro reagia antes, como reagiu agora, o que fazia com outras pessoas, o que deixou de fazer com você. A mente coleta dados, mede intensidade, analisa frequência, busca coerência. E quanto mais faz isso, mais perde a naturalidade. Amar não é uma equação, mas a mente tenta resolver como se fosse. Ela transforma a espontaneidade em um cálculo e o afeto em estatística emocional. O resultado é previsível: cansaço, irritação e o sentimento de que algo essencial está se perdendo. O estoicismo ensina que não devemos nos preocupar com o que não controlamos. E o julgamento alheio é, por natureza, incontrolável. Você nunca saberá completamente o que o outro pensa, sente ou interpreta. Buscar essa certeza é se condenar à angústia,
O sábio estoico se concentra no próprio caráter, não na percepção dos outros. Ele sabe que a serenidade nasce de dentro e que nenhum olhar externo pode validá-la ou destruí-la. Amar com consciência é entender que o valor de quem você é não depende da reação do outro. Quando o amor se torna um campo de autocrítica, ele se envenena. Porque o amor precisa de aceitação e a autocrítica incessante não permite isso. Você começa a se corrigir demais, a se podar, a evitar ser quem é. Tudo em nome de uma perfeição que não existe. E quanto mais tenta agradar, mais distante fica de si mesmo. O que o outro percebe não é sua essência, mas a sua tentativa. E essa tentativa constante é perceptível. Ela gera tensão, desconforto, distância, porque ninguém se conecta verdadeiramente com quem está sempre tentando parecer certo. Há momentos em que o silêncio é o maior sinal de sabedoria. Não aquele silêncio que afasta, mas o que interrompe o diálogo interno que te acusa sem cessar. O silêncio que te lembra que não há nada a provar, que você já é o suficiente, mesmo quando o outro não percebe. Quando você começa a praticar esse tipo de silêncio, o julgamento se dissolve. Você para de olhar para o amor como uma prova e passa a vivê-lo como um caminho. O amor não é um espelho para se avaliar, é um espaço para ser honesto. A mente que se julga demais deixa de sentir. O coração que busca a aprovação esquece como é repousar. E o relacionamento que depende de explicações constantes perde o encanto da simplicidade. O silêncio estoico devolve o equilíbrio. Ele te lembra que você não precisa de aplausos para ser inteiro, que o amor verdadeiro não cobra coerência perfeita, apenas presença genuína, e que, no fim, o único olhar que realmente te define é o seu. Quando ele se torna claro, nenhum julgamento externo tem poder. Você quer ser entendido, quer ser visto de verdade, quer que o outro perceba o que você sente sem que precise dizer. Essa vontade, à primeira vista, parece natural, mas quando cresce demais, ela se transforma em uma armadilha, um pedido silencioso que nunca é atendido. Um esforço constante para traduzir o que se passa dentro de você, esperando que o outro escute não apenas suas palavras, mas suas entrelinhas, seus silêncios, seus gestos partidos. E quando isso não acontece, você sofre. Sofre porque acredita que o amor deveria ser compreensão automática, como se sentir fosse o mesmo que comunicar, como se amar fosse o mesmo que adivinhar. A mente, nesse ponto, começa a exigir do outro aquilo que nem você consegue organizar direito dentro de si. Você fala esperando ser compreendido, mas, na verdade, está tentando ser acolhido em um lugar que nem sempre o outro sabe acessar. O problema é que esse desejo vira insistência. E a insistência cansa. Você começa a repetir, a explicar, a dramatizar. Tenta traduzir o que sente com palavras que nunca parecem suficientes. Quer ser compreendido como prova de que é amado. E, sem perceber, transforma o afeto em disputa emocional. O desejo de ser entendido quando vira necessidade machuca, porque você começa a medir o valor do amor pela resposta que recebe. Se o outro não entende, é porque não ama o bastante. Se não reage como você gostaria, é porque não está realmente conectado. E essa lógica destrói qualquer relacionamento, porque ela transforma o outro em reflexo das suas expectativas. E ninguém aguenta ser espelho o tempo todo. Amar é reconhecer o limite entre o que se sente e o que se espera. Epicteto dizia que você não sofre pelos fatos, mas pela interpretação dos fatos. E aqui está a raiz do conflito. Você interpreta a falta de compreensão como rejeição, a ausência de resposta como descaso, o silêncio como desprezo, quando, muitas vezes, é apenas o outro sendo ele mesmo. Alguém que sente diferente, que expressa diferente, que talvez até te ame profundamente, mas não sabe dizer isso da maneira que você precisa ouvir. E isso não significa falta de amor, significa apenas diferença. Mas a mente não aceita essa resposta simples. Ela quer o drama. Ela quer que o outro se esforce, se dobre, se transforme. E isso é violento, porque todo amor que exige conversão constante do outro se torna possessivo. Amar não é domesticar.
Amar é conviver com o que o outro é, inclusive com sua limitação de compreender. Quando você entende isso, o silêncio se torna uma escolha sábia. Você não silencia por desistência, você silencia por maturidade. Esse silêncio estoico não é ausência de diálogo, é ausência de exigência. Você para de cobrar que o outro entenda tudo. E ao fazer isso, você dá espaço para que ele veja você com mais leveza. Porque ninguém enxerga com clareza quando está sob pressão. O grito por compreensão afasta. A presença tranquila aproxima. Ser compreendido é importante, mas ser aceito sem precisar ser decifrado é ainda mais. A mente cria uma equação. Se ele me entende, ele me ama. Mas o coração sabe outra verdade. O amor real nem sempre compreende, mas permanece. Ele não acerta sempre, mas se dispõe. Ele não interpreta tudo certo, mas está ali. Quando você larga a necessidade de ser entendido e começa a valorizar a presença do outro, mesmo sem tradução perfeita, nasce um tipo de amor mais sereno. E essa serenidade é liberdade. O silêncio, então, deixa de ser frustração e passa a ser sabedoria. Você aprende a falar o essencial. Aprende que nem tudo precisa ser dito, que nem toda emoção precisa ser explicada. Algumas só precisam ser vividas. Você começa a escutar mais e exigir menos, porque entende que, às vezes, o outro não está pronto para te entender, mas está tentando. E isso, muitas vezes, é amor em sua forma mais sincera. Sêneca ensinava que a tranquilidade da alma nasce da aceitação do que é, e não da luta contra o que deveria ser. Quando você aplica isso no amor, a vida muda. Você para de gritar por dentro e começa a repousar. Começa a aceitar que nem toda dor precisa de aplauso, que nem todo sentimento precisa de explicação. E principalmente, que o outro não precisa ser um reflexo exato do que você sente para ser verdadeiro ao seu lado. Amar em silêncio não é se calar por medo. É falar com o gesto, com a constância, com o olhar firme, que não exige compreensão imediata. Quando o amor para de implorar por reconhecimento, ele começa a respirar. E nesse espaço silencioso, onde não há cobrança nem tradução forçada, nasce o vínculo mais profundo, aquele que não precisa ser explicado para ser vivido. Você espera uma resposta. Ela não vem. O tempo passa e sua mente começa a se movimentar. O silêncio do outro não é apenas ausência, é matéria-prima para pensamentos que não param mais. Você imagina motivos, interpreta intenções, projeta cenários. O que era só um intervalo entre mensagens vira uma tempestade interna. E tudo isso acontece sem que o outro saiba, porque o vazio dele virou o seu barulho. Um eco que se amplia dentro de você e se transforma em sofrimento. É nesse momento que o amor começa a se confundir com vigilância emocional. A sua paz passa a depender do retorno do outro. Se a resposta vem rápido, você relaxa. Se demora, o alarme interno dispara. Você começa a conferir o celular repetidas vezes, a reler conversas antigas, a buscar sinais onde não há nada. E não percebe que a sua calma deixou de ser sua. Ela foi colocada nas mãos de alguém que nem sempre está consciente disso. Você terceirizou seu equilíbrio. E quando isso acontece, qualquer silêncio vira uma ameaça. A mente odeia o vazio. Onde há silêncio, ela preenche com suposição. E suposições são sempre baseadas em medo. Você não preenche o silêncio do outro com confiança, mas com insegurança. E essa insegurança contamina tudo. A imagem que você tinha da relação começa a rachar. Não por causa de algo real, mas porque sua mente decidiu interpretar o não dito. E o que ela interpreta sempre tende ao pior, porque quem ama com medo vive em alerta. Marco Aurélio dizia que é tolice sofrer antes da hora. Mas quando o pensamento domina, o sofrimento se antecipa. Você sofre por uma resposta que talvez nem fosse te agradar. Sofre por uma ausência que nem é definitiva. Sofre porque a mente precisa de controle e o silêncio do outro a confronta. E quando você não tem controle, tenta compensar com pensamento. Um pensamento que se transforma em ruído.
um ruído que cresce até que você já não consegue ouvir mais nada além dele. O amor vira um jogo de interpretações. Você começa a responder ao que acredita que o outro está sentindo, não ao que ele de fato expressou. E nesse jogo você perde a presença, perde a espontaneidade, perde a chance de viver o momento como ele é, porque está sempre tentando antecipar o que o outro pensa. E quanto mais tenta, mais se afasta, porque o outro sente o peso da expectativa, mesmo que você não diga nada. O seu silêncio, agora carregado de tensão, comunica mais do que 1000 palavras. O estoicismo ensina que a fonte do sofrimento está na expectativa descontrolada. Quando você espera que o outro responda do jeito certo, no tempo certo, com a emoção certa, está criando um roteiro que só existe na sua cabeça. E quando ele não cumpre esse roteiro, você sofre. Não porque ele te fez mal, mas porque você esperava demais. E esperar demais é dar ao outro um poder que ele nunca pediu. Aprender a conviver com o silêncio do outro é um exercício de força interior. Não é frieza, é maturidade. É entender que o outro não é uma extensão sua, que ele tem o próprio tempo, os próprios medos, as próprias distrações, que o amor verdadeiro respeita o espaço do outro, mesmo quando isso gera desconforto. Porque o desconforto é seu, não dele, e é você quem deve lidar com ele, não cobrar que o outro o resolva. Quando você entende isso, algo muda. O silêncio do outro deixa de ser um fantasma. Ele passa a ser apenas isso, silêncio. Nem bom nem ruim. Apenas um espaço entre um gesto e outro. E esse espaço pode ser preenchido com calma, com presença, com autoconsciência. Não precisa ser preenchido com angústia. O silêncio, então, vira um convite. Um convite para você voltar para si, para você observar como reage, para você se tornar mais forte. Sêneca dizia que quem é mestre de si é livre em qualquer situação. E isso inclui os momentos em que o outro não diz nada. A liberdade verdadeira é não precisar da reação do outro para manter a própria paz. É confiar que, mesmo sem resposta, você continua inteiro e que o amor, quando é real, não depende de respostas imediatas. Ele se sustenta no tempo, não na pressa. Você não controla o tempo do outro, mas pode aprender a controlar a própria espera. Pode transformar a ansiedade em observação. Pode usar o silêncio como espelho. E ao fazer isso, descobre algo poderoso. Que o barulho dentro de você não vem do que falta, mas do que você insiste em querer preencher. E quando para de preencher, começa a respirar. E quando respira, percebe que o amor não precisa ser ruidoso para ser verdadeiro. Às vezes ele só precisa de espaço. Você acredita que está cuidando, acredita que está sendo atento, presente, comprometido. Mas, sem perceber, começa a fiscalizar. Cada detalhe, cada movimento, cada palavra do outro se torna um item de verificação. Você confere se ele demonstrou afeto, se respondeu com a mesma intensidade, se manteve o padrão dos dias anteriores, e quando algo sai do previsto, você sente que há algo errado. Mas esse erro nem sempre existe. O que existe é a ilusão de controle. A sensação de que, ao observar tudo de perto, você pode evitar que algo escape, que alguém se afaste, que o amor acabe. Só que o amor não se controla. Quanto mais você tenta apertar, mais ele escapa por entre os dedos. A fiscalização emocional nasce do medo. Medo de ser traído, trocado, esquecido. E esse medo constrói um sistema de vigilância onde o outro é analisado o tempo todo, mesmo sem perceber. Você começa a viver em função de sinais. Um bom dia mais frio, um emoji que não veio, um atraso na resposta. Tudo isso vira prova de algo que a mente teme. Mas o que a mente teme nem sempre é real. A mente ansiosa interpreta. Ela não observa, ela acusa. O problema é que no início esse controle se disfarça de cuidado. Você acredita que está sendo mais dedicado, acredita que o outro vai entender. Mas ninguém se sente à vontade sendo observado o tempo todo. A liberdade que deveria existir no vínculo começa a desaparecer. O outro começa a pisar em ovos, a medir palavras,
a evitar dizer certas coisas para não te ativar. E esse ambiente, ao invés de nutrir o amor, o sufoca. Amar não é inspecionar, é permitir. É confiar mesmo sem garantias. É abrir espaço para que o outro exista sem medo da sua reação. O estoicismo ensina que o desejo de controlar aquilo que não depende de você é a raiz da aflição. O comportamento do outro, os sentimentos do outro, as reações do outro, tudo isso está fora do seu domínio. Quando você tenta tomar posse disso, você se frustra. E quando se frustra, reage, acusa, cobra, testa. Isso desgasta. Desgasta você e desgasta o relacionamento. Porque o amor só é possível onde há liberdade. E o amor que não permite liberdade não é amor, é apego disfarçado de zelo. Sêneca dizia que o que nos perturba não são os eventos, mas a nossa opinião sobre eles. Quando você fiscaliza demais, está cheio de opiniões. Você acha que sabe o que significa cada atitude do outro e age com base nessas suposições. Mas o outro não é um código a ser decifrado. É um ser em movimento, cheio de contradições, com dias bons e ruins, com silêncios que não são desprezo, com cansaços que não são rejeição. Fiscalizar o outro é se recusar a ver a humanidade dele. É querer que ele seja um personagem previsível e não uma pessoa real. A verdade é que ninguém aguenta ser observado o tempo todo, nem você. Amar alguém é permitir que ele seja imperfeito, que ele erre, que ele não diga o que você espera, que ele não reaja como você imaginou. Isso não é descaso, é liberdade. E o amor só cresce onde há espaço para ser. Quando você entende isso, começa a soltar. Solta a necessidade de controlar. Solta a expectativa de que o outro prove algo o tempo inteiro. Solta o medo de que o amor desapareça se não estiver sendo constantemente confirmado. A confiança é o maior sinal de maturidade emocional. E ela nasce quando você para de medir o amor em milímetros. Quando deixa de esperar por garantias e começa a viver com presença. Porque o amor real não se confirma em cada gesto. Ele se constrói no todo, no tempo, na constância. E isso só é possível quando você aprende a observar sem fiscalizar, a se fazer presente sem sufocar, a amar sem tentar moldar o outro ao seu controle. O silêncio estoico aqui entra como uma pausa consciente, uma escolha deliberada de não reagir a cada impulso de controlar. Um exercício diário de autodomínio. Você sente o medo vindo, a necessidade de inspecionar, de verificar, de exigir. E você não cede. Você respira. Você observa. Você solta. E ao fazer isso, descobre algo poderoso, que o amor não precisa de grades para ser seguro. Ele precisa de confiança para ser leve. Controlar é se afastar. É tentar prender algo que só vive no movimento. E nada que precisa ser vigiado o tempo todo está realmente fluindo. Quando você se liberta da ilusão de que pode controlar o afeto do outro, encontra um novo tipo de força. Uma força silenciosa, serena, firme. A força de quem confia no próprio valor. E quem confia no que é, não precisa monitorar o outro para sentir que merece amor. Você começa amando com leveza. Mas em algum ponto da caminhada, um pensamento aparece. E se eu perder isso? E se ele for embora? E se eu estiver sendo apenas um capítulo em uma história que não vai durar? Esse medo, no início pequeno, se transforma em companheiro constante. Ele te acompanha nas mensagens, nos encontros, nos silêncios. A cada momento de pausa ele sussurra: cuidado. E é assim que o medo de perder começa a matar aos poucos a coragem de amar. Você não se entrega mais da mesma forma. Ama, mas com freio. Demonstra, mas com receio. E essa contenção silenciosa vira peso. Um peso que o outro talvez nem perceba, mas que você carrega todos os dias. O medo de perder cria fantasmas. Você começa a ver sinais onde não existem. Um gesto diferente, uma frase mal colocada, uma demora na resposta. Tudo parece prova de que o fim está perto. E sem perceber, você passa a viver o relacionamento como se estivesse sempre prestes a acabar. Isso rouba o prazer, a espontaneidade, a leveza. Você está ali, mas em estado de alerta.
E ninguém consegue amar em alerta constante. O coração precisa de repouso. O amor precisa de espaço para respirar. E quando o medo toma o centro, o afeto perde a força. O mais cruel é que, tentando evitar a dor da perda, você começa a se afastar da experiência do amor, porque está sempre imaginando o que pode dar errado, antecipando o abandono, criando defesas. E essas defesas, ao invés de proteger, isolam. Elas constroem uma muralha entre você e o outro, uma parede feita de suposições, inseguranças, antigos traumas que ainda falam mais alto do que a realidade presente. O que você vive não é o que está acontecendo, é o que você teme que aconteça. E isso te impede de ver com clareza. O estoicismo nos lembra que o que está fora do nosso controle não deve dominar o nosso estado interno. O outro é livre, e sempre será. Por mais que você ame, por mais que se entregue, não há garantia. E tudo bem, porque o amor não deve ser uma busca por garantias, mas uma prática de presença. Amar não é manter o outro preso, é escolher, todos os dias, continuar. E aceitar que essa escolha pode mudar, que você pode ser deixado, que pode doer, mas que ainda assim vale a pena amar. Quando o medo de perder é maior do que o amor que você consegue oferecer, é porque você ainda não aprendeu a estar com o outro sem se abandonar. Você acredita que, se for deixado, será destruído. E essa crença te faz viver sempre se preparando para o fim. Mas isso é ilusão. Ninguém é destruído por ser deixado. O que destrói é a entrega feita sem estrutura interna. Amar alguém não pode significar deixar de ser inteiro. Sêneca dizia que a sabedoria consiste em desejar as coisas como elas são. E a realidade do amor é essa. Ele pode terminar. Mas a sua paz não precisa acabar junto. O estoico ama com profundidade, mas sem ilusão. Ele se entrega, mas não se desintegra. Porque ele sabe que nada que depende do outro pode ser a base da própria estabilidade. A base precisa estar em si. Quando você ama com medo, o amor se torna sufoco. Quando você ama com presença, o amor se torna solidez. A diferença está na origem. O medo quer posse, a presença quer conexão. O medo exige garantias, a presença oferece confiança. O medo controla, a presença acolhe. E essa presença nasce do silêncio que observa, em vez de reagir. O silêncio que aceita, em vez de se desesperar. O silêncio que permanece inteiro, mesmo diante da possibilidade da perda. Você só estará pronto para amar verdadeiramente quando estiver pronto para perder. Não porque queira, mas porque sabe que a perda não define o seu valor. Quando isso acontece, você para de pressionar o outro, de medir provas, de exigir constância artificial e começa a viver o que é real, com todos os riscos, com todas as vulnerabilidades, com toda a impermanência que o amor carrega. A força de quem ama com consciência não está em garantir que o outro fique. Está em saber que, mesmo que ele vá, você não se perde. Porque a sua paz não está do lado de fora, está no seu eixo. E quem vive a partir desse lugar não implora por amor. Ele oferece amor, inteiro, sereno, livre. Você quer ser compreendido, quer ser ouvido, respeitado, validado. E em algum momento, talvez sem perceber, começa a discutir não mais para resolver, mas para vencer. O amor vira campo de batalha de argumentos. Cada palavra do outro é um convite ao contra-ataque. Você não escuta para entender, escuta para rebater. Porque no fundo, acredita que se tiver razão, estará seguro. Que se provar seu ponto, o outro reconhecerá seu valor. Mas o amor não funciona assim. Em relacionamentos profundos, muitas vezes, a força não está em vencer uma conversa. Está em saber recuar sem se diminuir. A obsessão por ter razão é sutil. Ela aparece quando você sente que precisa ser entendido a qualquer custo, mesmo que isso gere atrito. Quando não aceita que o outro pense diferente. Quando transforma diferenças em ameaças e desacordos em ofensas. Nesse momento, o amor começa a se tornar um campo de guerra emocional onde ninguém sai ileso. Você quer provar que está certo,
mas no processo destrói a paz. E no fim, o que adianta ter razão se a relação se rompe no caminho? O estoico sabe que a razão verdadeira não precisa gritar. Ela é silenciosa, firme, inabalável. Ele não entra em debates que servem apenas ao orgulho. Ele sabe que estar em paz é mais importante do que estar certo. Porque nem sempre vencer uma discussão significa construir algo. Muitas vezes, significa apenas alimentar o próprio ego às custas do vínculo. E isso tem um preço alto. O amor se desgasta. A confiança racha. A presença do outro começa a se encolher diante da sua necessidade constante de provar algo. Você não precisa ter razão para ser amado, nem precisa que o outro concorde com tudo para que o amor seja real. Quando a mente busca aprovação em cada conversa, está tentando compensar uma insegurança interna. Está tentando garantir que é visto, reconhecido, valorizado. Mas esse reconhecimento não vem da vitória. Vem da escuta. Vem da calma. Vem da maturidade de saber que opiniões diferentes não anulam sentimentos verdadeiros. Sêneca dizia que um homem sábio é aquele que escuta mais do que fala, e que se cala, não por covardia, mas por domínio próprio. Quando você se cala diante de uma provocação, não está se omitindo, está se protegendo, está preservando a relação, está escolhendo a paz, mesmo quando poderia escolher a resposta. Essa escolha exige força. Uma força rara que nasce do silêncio interno de quem já não precisa provar nada. O amor amadurece quando o silêncio se torna uma resposta mais poderosa do que qualquer argumento. Quando você olha para o outro e entende que ele tem o direito de pensar diferente. Quando não se sente ameaçado por isso. Quando não precisa de unanimidade para se sentir seguro. O verdadeiro vínculo não é forjado na concordância absoluta, mas na capacidade de permanecer junto mesmo nas divergências. O silêncio estoico é um espaço de respiro. Um intervalo entre a provocação e a reação. Um momento em que você escolhe não o que machuca mais, mas o que constrói melhor. É a pausa que interrompe o ciclo do conflito, que desarma, que mostra ao outro que há algo mais importante do que ter razão. Preservar o que vocês estão construindo. Esse silêncio não é ausência, é inteligência emocional. É presença lúcida. A vontade de ter razão é natural, mas insistir nela pode se tornar um veneno, porque exige que o outro se curve. E amor não é submissão. Amor é liberdade. Liberdade para pensar, para sentir, para ser. Quando você entende isso, o diálogo muda. A tensão se dissolve, a escuta se aprofunda e o amor finalmente pode respirar. Você não perde ao ceder, perde ao insistir em vencer a qualquer custo, porque às vezes para vencer é preciso parar de lutar. É preciso perceber que a batalha não está entre você e o outro, mas entre o seu ego e a sua sabedoria. E quando a sabedoria vence, tudo ao redor se alinha, porque o silêncio fala. E quem aprende a escutar esse silêncio, descobre um novo tipo de força. Uma força que não impõe, que não precisa convencer, que apenas existe. Chega um momento em que você percebe. Quanto mais tenta ser aceito, mais se afasta de si. Você começa a ajustar suas palavras, moldar suas atitudes, suavizar seus incômodos, tudo para manter a harmonia. No início, parece maturidade, parece equilíbrio, mas aos poucos vai percebendo que está deixando de dizer o que sente, calando o que te incomoda, engolindo o que deveria ser expresso. E isso tem um custo invisível, mas profundo. Porque cada vez que você se silencia por medo de desagradar, constrói uma parede entre quem você é e quem está tentando ser. A mente acredita que, se ceder sempre, o amor será mais forte, que ao evitar conflito, você está protegendo a relação. Mas o que acontece, na verdade, é que você está se ausentando de si mesmo, está entregando ao outro o poder de decidir até onde você existe. E essa ausência silenciosa vai crescendo até que o amor já não tem mais verdade. Tem apenas uma aparência de paz, construída sobre concessões não ditas,
O desejo de ser aceito é legítimo, mas quando se torna dependência, ele enfraquece, porque você começa a viver como quem implora por espaço. Cada gesto passa a ser uma tentativa de mostrar que merece amor. E isso cria um cansaço silencioso. Você sente que está sempre tentando ser o parceiro ideal, a versão mais compreensiva, mais dócil, mais racional. E quando o outro não reconhece isso, a frustração é inevitável. Marco Aurélio ensinava que a alma em paz é aquela que permanece íntegra, mesmo quando o mundo à sua volta oscila. No amor, isso significa manter a verdade do que se sente, mesmo quando isso desagrada. Significa não abandonar a si mesmo para permanecer ao lado de alguém. Porque se para estar com o outro você precisa sumir, então não é presença, é submissão. E o amor não exige submissão, ele exige coragem. A coragem de dizer o que machuca, de expressar o que incomoda, de sustentar o silêncio quando o ruído seria mais fácil, de não ceder ao impulso de se adaptar por medo de ser rejeitado. O amor estoico é aquele que permanece firme sem precisar impor. É aquele que se faz respeitar pelo exemplo, não pela exigência. Que entende que a aceitação real não vem de concessões constantes, mas da clareza silenciosa de quem sabe o que é. Você não precisa ser perfeito para ser aceito. Precisa ser verdadeiro. E ser verdadeiro é muitas vezes desconfortável, porque significa deixar de ser o que agrada para ser o que é. E nem sempre isso será bem recebido. Mas tudo bem, porque o amor que depende de perfeição não é amor, é idealização. E toda idealização cobra um preço pago em silêncios forçados, em sorrisos falsos, em presenças que já não se sustentam. Sêneca dizia que a liberdade começa no momento em que você para de tentar ser o que esperam de você. Esse é o ponto de virada. Quando você entende que não precisa mais de aprovação para permanecer inteiro, que pode amar profundamente sem abrir mão da sua clareza, que pode ceder sem se apagar, que pode ouvir sem se calar, que pode estar junto sem se perder. Esse silêncio, quando bem praticado, não é covardia, é força, é a escolha consciente de não se envolver em jogos emocionais. É a decisão de manter sua integridade, mesmo diante da tentação de ser o que o outro deseja. O silêncio estoico é o escudo que protege a sua identidade, que te mantém inteiro mesmo quando o outro te fragmenta. Quando você alcança essa paz, o amor muda. Ele deixa de ser esforço e se torna encontro. Encontro entre dois que não precisam se esconder, que não estão tentando se encaixar, que não esperam aprovação constante, porque sabem que a verdadeira aceitação nasce da transparência. E quem é transparente, inevitavelmente brilha, não para impressionar, mas porque não precisa mais se apagar. O amor, quando amadurece, aprende a fazer silêncio. Não um silêncio que fere, mas um que sustenta. Um silêncio que não precisa ser preenchido por respostas rápidas, nem por declarações constantes, nem por provas de que tudo ainda está bem. Um silêncio que respira com calma no intervalo entre os gestos, que confia mesmo sem a presença imediata, que entende que o outro não precisa estar o tempo todo dizendo para que se saiba que está. Esse é o silêncio que transforma, o silêncio que salva, o silêncio que é, em si, uma forma elevada de amor. Você não precisa estar explicando tudo o tempo todo. Não precisa justificar seus sentimentos, narrar cada emoção, expor cada medo. Há momentos em que o que mais cura é o que não se diz. A presença serena, a respiração tranquila, o olhar que não exige nada. Isso comunica mais do que palavras apressadas. Você não ama melhor porque fala mais. Ama melhor quando consegue permanecer inteiro mesmo no silêncio. Quando sua calma não depende do que o outro diz, mas da clareza que você tem dentro de si. O estoico sabe que não se trata de reprimir o que sente, mas de não ser escravo do impulso. O impulso de responder na hora, de resolver tudo imediatamente, de exigir uma definição para cada silêncio do outro. Você aprende que pode ficar quieto e ainda assim estar presente, que pode dar espaço e ainda assim estar junto, que pode não reagir e ainda assim
Amar profundamente. Porque o silêncio, quando é lúcido, é uma forma de respeito. Respeito por si, pelo outro, pela complexidade que todo relacionamento carrega. Muitos confundem silêncio com afastamento. Acham que o silêncio indica frieza, desinteresse e abandono, mas isso só acontece quando o silêncio nasce do orgulho. O silêncio estoico não nasce daí. Ele é intencional. Ele é um gesto de autocontenção. Ele é a escolha de não entrar em disputas desnecessárias, de não responder ao que é provocação, de não ceder à pressa da mente. É um espaço de segurança emocional, um sinal de que você está em paz consigo e não precisa forçar o outro a dizer o que você quer ouvir para se sentir amado. Marco Aurélio dizia que a tranquilidade é o estado natural da alma que vive em acordo com a razão. E o silêncio é um reflexo dessa tranquilidade. Quando você está em paz, você não exige, você observa, você acolhe. Você entende que nem tudo precisa ser resolvido no tempo da emoção, que algumas coisas só se ajustam no tempo do silêncio e que a maturidade afetiva não está em vencer debates, mas em sustentar a calma quando tudo pede reação. O silêncio também é um termômetro. Ele mostra até que ponto você consegue permanecer presente, mesmo quando não há resposta, nem confirmação, nem garantias. Ele te revela. Mostra se o que você sente é amor ou apenas apego disfarçado de necessidade. Porque o apego exige som, exige prova, exige retorno imediato. O amor verdadeiro aceita o tempo, aceita o espaço, aceita a quietude e permanece. Não por obrigação, mas porque reconhece que o vínculo é maior do que a dúvida momentânea. Sêneca nos lembra que a sabedoria é saber o que ignorar. Nem todo gesto do outro precisa ser interpretado. Nem toda demora precisa de explicação. Nem todo silêncio do outro precisa ser combatido com palavras. Às vezes, o maior gesto de amor é não invadir. Quer não pressionar. É deixar o outro respirar. E nesse espaço que se cria entre você e o outro, o amor verdadeiro floresce. Não o amor que sufoca, mas o que liberta. Não o amor que exige, mas o que respeita. Não o amor que grita, mas o que silencia com confiança. Quando o silêncio vira amor, ele cura. Ele acalma a mente que pensa demais. Ele desacelera o coração que vive em estado de alerta. Ele devolve ao relacionamento o que as palavras já não estavam conseguindo oferecer. Clareza, leveza, verdade. Porque amar em silêncio não é se omitir. É confiar tanto no que se construiu que não é mais necessário provar. É permitir que o amor respire, que se fortaleça na ausência de ruído, que encontre seu próprio ritmo. Você não precisa estar dizendo o tempo todo que ama. Precisa amar de forma tão plena que o silêncio se torne testemunha, que a ausência de explicações seja conforto, não vazio, que a presença seja sentida mesmo quando não há som. Esse é o estágio mais elevado do vínculo entre dois seres conscientes, onde a palavra cede espaço à vibração, onde a ansiedade cede lugar à paz, onde o amor se firma não por insistência, mas por integridade. E então você entende, o silêncio estoico não é o fim da conversa, é o início da sabedoria, é onde o amor deixa de ser necessidade e se torna escolha. Escolha por permanecer sem exigir. Escolha por amar sem implorar. Escolha por respeitar sem prender. Escolha por ouvir até o que não foi dito. Porque, no fim, o que sustenta um grande amor não é tudo que se fala. É tudo que, no silêncio, permanece firme e verdadeiro. Se essa reflexão ressoou em você, compartilhe nos comentários o que o silêncio te ensinou. E se quiser continuar caminhando por esse tipo de clareza, inscreva-se para não perder os próximos passos. Você chegou até aqui acreditando que o silêncio era ausência, mas agora começa a perceber que, na verdade, ele é presença em estado puro. O silêncio não nega o amor. Ele revela. Ele tira o peso das palavras forçadas, das explicações repetidas, das cobranças mascaradas de cuidado. O silêncio verdadeiro, aquele que nasce de dentro, do equilíbrio, da confiança serena, é o solo onde o amor amadurece.
Ele não grita, mas sustenta. Não impõe, mas ancora. Não exige respostas, mas permite que o tempo faça o que a ansiedade nunca conseguiu: construir um vínculo sólido e sincero. Quando você pratica esse tipo de silêncio, descobre que muito do que buscava no outro precisava, na verdade, ser cultivado dentro de si. Você não queria ser compreendido, queria se sentir seguro. Você não queria provas de amor, queria se proteger da dor. Você não queria certezas, queria repouso. E esse repouso nunca viria da boca do outro. Ele sempre esteve onde você menos procurou, na clareza da própria mente. Porque uma mente clara não cria ruído. Ela observa, ela acolhe, ela confia. O amor se transforma quando você deixa de implorar por confirmação. Você para de criar expectativas em cima de respostas que talvez nunca venham. E tudo bem, porque a ausência de resposta não é ausência de amor. Às vezes, é só o tempo que o outro precisa. O silêncio se torna, então, um gesto de respeito, um espaço dado com consciência, um intervalo onde o vínculo respira, se reorganiza, se fortalece. O silêncio não é distância, é maturidade. Só quem confia no que sente consegue permanecer mesmo sem controle. O estoico não precisa de promessas. Ele observa os gestos. Ele entende o valor da constância. E, acima de tudo, ele sabe que a vida é impermanente, que pessoas mudam, que relações se transformam, que o amor pode não durar para sempre, mas isso não significa que não valeu. Significa apenas que ele foi o que precisava ser, no tempo que precisava durar. E tudo que é vivido com consciência nunca é perda, é construção. Marco Aurélio dizia que tudo o que acontece, acontece como deve acontecer. Aceitar isso é libertador, porque, a partir desse entendimento, você para de resistir, para de se desesperar, para de tentar controlar e começa a viver o amor como ele é, não como gostaria que fosse, com leveza, com presença, com inteireza. E se o outro não fica, você não desmorona, porque a sua estrutura não está mais no outro, está em você. O silêncio final, então, não é sobre a ausência de som, é sobre a ausência de dependência. Você não precisa mais do outro para se sentir inteiro. Você não busca mais amor como solução para seus vazios. Você ama porque transborda. Ama porque está em paz. Ama porque não precisa provar nada. E essa forma de amar é rara, é serena, é revolucionária. Sêneca escreveu que a vida é como uma peça de teatro. Não importa se é longa ou curta. Importa se foi bem representada. O mesmo vale para o amor. Não importa se durou anos ou dias. Importa se foi vivido com clareza, com coragem, com dignidade. E viver um amor com silêncio lúcido é a forma mais digna de sentir. Porque é uma escolha, não um vício. Uma doação, não uma cobrança. Uma entrega, não uma fuga. Se você chegou até aqui esperando uma fórmula, agora entende que a resposta nunca esteve fora. Sempre foi sobre como você lida com o que sente, como você escuta o que sua mente diz e o que ela precisa calar, como você para de se deixar levar pelas marés do impulso e aprende a flutuar sobre elas com consciência. Porque amar é isso, estar presente mesmo quando o outro não está, seguir inteiro mesmo quando o outro se perde, continuar sereno mesmo quando tudo parece incerto. Esse é o silêncio estoico. Não é o fim de nada, é o começo de tudo. O começo de um amor que não exige garantias, que não suplica por atenção, que não se desfigura por medo. Um amor que só é possível quando você se reconhece e entende que aquilo que nasce da sua própria paz nunca poderá ser destruído pelo ruído do mundo.